vou fazer então um resumo das barbas do imperador. E além, então eu vou deixar o vídeo, inclusive vou fazer o seguinte, vou deixar o vídeo com o resumo, o PowerPoint, que o PowerPoint, na verdade, só tem imagens e os títulos dos capítulos, mas enfim, né, eu vou deixar também o PowerPoint. E vou deixar o texto. Deixa eu mostrar o texto para vocês verem do que eu estou falando. O texto, o resumo é esse aqui, ó. O resumo é esse aqui. Não é esse. Cadê o isso? Esse aqui, ó. Esse é o resumo. Ele tem mais ou menos 8 páginas, então eu fiz um resuminho de todos os capítulos. E aí, então, eu vou deixar disponível na postagem. Eu devo dar uma incrementada, vou colocar umas imagens, como eu fiz aqui no início, só para ajudar a ilustrar um pouco melhor. E aí eu deixo amanhã, na postagem de amanhã. Aí eu vou deixar uma parte exclusiva só para essas informações. Aí eu deixo o PowerPoint, que é isso aqui. O PowerPoint é esse aqui. Aí deixo o PowerPoint, deixo o resumo e deixo o vídeo da aula. Beleza? Então, quem está assistindo isso aqui pelo YouTube está sabendo que isso vai acontecer. Eu vou deixar lá no campus essas informações para vocês se deleitarem. Tá bom? Então, vamos para frente. Vamos pegar aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Deixa eu ver se está tudo bem aqui, que eu vi uma marquinha da mensagem aparecendo. Já temos 8 pessoas, tá? Não, é só porque está gravando. Deixa eu tirar isso aqui não precisa. Temos agora 9 pessoas. Quem entrou agora foi o João Paulo. O João Paulo, acho que é do oitavo D. Agora eu não me lembro exatamente, mas vamos lá. Então é o seguinte, o meu PowerPoint aqui, isso aqui é o PowerPoint As Barbas do Imperador. Na verdade, esse livro é uma versão em quadrinhos de um livro, um catatal, de quase 1000 páginas, que é As Barbas do Imperador. A Lilia Schwartz é uma das historiadoras mais importantes da história recente do Brasil. Inclusive, ela tem canal no YouTube. Então, eu recomendo, inclusive, que vocês dêem uma olhada no canal do YouTube dela. É bem legal, assim, a Lilia Schwartz. E aí ela escreveu vários livros, inclusive um livro eu estou lendo. Eu uso como material de consulta, que é Brasil, uma biografia, que ela escreveu junto com uma ex-professora minha. Bem, aí esse livro é bem interessante porque ela consegue manter na essência as principais informações e a principal tese dela, de que o Brasil vê as barbas crescerem, as barbas branquearem e envelhecerem, né? Juntamente com a figura de Dom Pedro. E a ideia que ela defende também é que Dom Pedro, desde muito cedo, ele se tornou um mito. E a figura mítica dele vai ficar consagrada na memória popular. E até hoje, durante todo o Império, mesmo a revelia das autoridades brasileiras, que lá no finalzinho, a partir de 1870, não queriam mais Dom Pedro, mas a população, de uma forma geral, gostava de Dom Pedro. E a figura que foi feita a respeito de Dom Pedro foi que ele era um cara bom. E Dom Pedro, então, ficou consagrado, a sua figura ficou consagrada no panteão dos heróis brasileiros como um monarca cidadão. Enfim, então ele sempre foi um mito, né? Agora, quando a gente analisa especificamente a vida dele, a gente viu que de mito ele não tinha nada, né? Ele era um ser humano bem comum, um cara muito curioso, um sujeito com qualidades, mas com muitos defeitos também, como todos nós, e que não tem nada de mito. E que essa mitificação da política é um terreno muito perigoso, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, esse é um grande alerta que a Lília deixa para a gente. Por isso que eu não gosto das pessoas que me chamam de mito. Mito. Muito bem, então vamos para o primeiro slide. Quer dizer, o primeiro slide eu vou fazer então um breve resumo dos capítulos. Então vamos lá. Nós temos aqui o órfão da nação, o início. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, pessoal, porque eu vou precisar fazer uma coisa aqui. Espera aí, um minuto, que eu esqueci de fazer uma coisa. Espera aí, deixa eu descompartilhar minha tela aqui.
rapidinho aqui, pessoal. É porque eu vou acompanhar o resumo no meu celular, tá? Porque é muita informação, e aí, para eu não me perder, porque senão eu vou ficar divagando demais, porque se eu vou falar apenas de improviso, aí eu vou ficar muito, eu vou devagar demais, e aí eu vou me complicar, tá? E aí essa aula vai durar 6 meses. Eu me conheço. Deixa eu só mandar aqui para mim. Aí eu acompanho aqui pelo celular, o resumo. Um minutinho. Vocês estão bem, né? Eu não perguntei, vocês entraram aqui, eu só falei o nome de vocês. Ixi, mas o Gmail também tá uma beleza, hein? Olha. Então, deixa eu mandar aqui para mim. Beleza. Resumo. É só um momento. Santo Agostinho. Pronto. Quer dizer, tá indo ainda, né? Colocar os dados no campus, vou. A Nicole entrou aí. Bom dia, Nicole. A Nicole. Oh, meu Deus do céu. A Nicole é do oitavo C. Sim. Do oitavo D. C, isso. Nossa. Beleza. Então, aqui, ó. Oitavo C. Eu vou colocar os slides. A mão, o slide ele só tem um título. Eu vou colocar, o Nicole, eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu só estou abrindo aqui para mim. Só para eu acompanhar aqui no meu resumo. No celular, porque senão eu vou me perder. Cadê? Pronto. Pronto. Estou baixando aqui. Bem, Nicole, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu já compartilhar minha tela de novo. E aí é o seguinte, eu vou, na verdade, compartilhar esse resumo aqui, é o resumo do livro inteiro. Então, eu vou deixar ele resumido para vocês e vou deixar os slides também. E vou deixar essa aula também gravada, tá? Então, aí eu vou deixar para vocês acompanharem. Beleza? Então, vamos lá, voltando aqui. Pronto. Bem, como eu estava dizendo, o primeiro capítulo é o do Órfão da Nação. E nesse capítulo é o seguinte, basicamente, havia uma grande esperança em torno de Dom Pedro II, quer dizer, o filho, né, de Dom Pedro I. Quando souberam, porque naquela época não se sabia o sexo da criança, né? E aí só quando nascia efetivamente. E aí quando nasceu um menino e disseram que ele era saudável, o povo, de uma forma geral, tinha muita esperança em relação ao seu nascimento. Bem, então, só que ele nasceu em 1825, um ano depois a mãe morreu, então ele se torna órfão de mãe. Enquanto sua mãe morreu, o pai estava passando por sérias dificuldades no seu governo, por causa do centralismo, por causa de revoltas, por causa da dificuldade econômica. Então, Dom Pedro I estava passando por muita dificuldade, o filho era uma grande esperança de que as coisas fossem diferentes. Por quê? Porque Dom Pedro foi criado longe, mesmo que ele tenha feito a independência do Brasil, Dom Pedro era português, então não havia uma identificação. E agora nós temos um príncipe autenticamente brasileiro. Então, várias esperanças foram depositadas nele. Aí, Dom Pedro, né, ficou viúvo, então ele se casou novamente com a Dona Amélia de Leuchtenberg, e aí Dona Amélia, que era uma menina nova, era uma menina de 17 anos de idade, Dom Pedro era mais velho, Dom Pedro devia ter nessa época, mais ou menos, já mais de 30 anos, mas ele gostou bastante de Dona Amélia.
E o que é legal é que Dona Amélia também gostou bastante dos filhos de Dom Pedro. Havia quatro filhos, crianças, né? A Dona Maria da Glória, Dom Pedro, Dona Januária e Dona Francisca. Então, há três meninas e o Pedro de Alcântara. E ela gostou dos quatro. E ela ficou próxima dos quatro, na verdade. Ela cuidou de Dom Pedro. Mas aí, no dia 7 de abril, Dom Pedro I renunciou ao trono. No dia 9 de abril, você já conhece essa história, né? Dia 9 de abril, há uma aclamação do pequeno Pedro como imperador do Brasil. E aí, no dia 13 de abril, Dom Pedro I vai embora com Dona Maria da Glória e com Dona Amélia. Eles vão embora para Portugal, deixando aqui Dona Januária, Dona Francisca e Dom Pedro I, tá? Então, eles se tornam órfãos da nação. Lembrando que é o seguinte, Dom Pedro, ele não tinha escolha, o Pedro de Alcântara, o Pedrinho, né? Ele não tinha escolha de ir embora, de querer ir embora, porque ele pertencia ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro é só um Estado monárquico porque existe um rei, e o rei tem 5 anos de idade. Então, ele não tem escolha, ele não manda sobre a vida dele. Ele é o Estado. É um conceito difícil, porque, por exemplo, o que é o Estado brasileiro hoje? O Estado brasileiro hoje são as instituições republicanas. O Brasil é uma república, então o Brasil tem várias instituições que fazem com que a república aconteça. A república acontece porque, por exemplo, você, se nós formos, por exemplo, acusados de um crime, nós podemos recorrer a um tribunal superior, ao Supremo Tribunal. Então, são essas instituições que garantem a saúde, a manutenção e a força do Estado brasileiro, atualmente. Naquela época, o que garantia que nós tínhamos uma monarquia era a existência monarca. Como o nosso monarca Dom Pedro I foi embora, então o herdeiro do trono ele tem que ficar aqui até pelo menos os 18 anos, a menos que aconteça uma revolução, né? A menos que aconteça um golpe ou uma revolução, que aí, enfim, né? Eles podem ir embora. Oi, Carol. Carol Brandt também entrou. Muito bem. Carol mandou uma mensagem super bonitinha para mim esses dias. Então, Dom Pedro, ele era a nação. Ele era a nação, tá? Ele era o Estado brasileiro. Então, e ele é a esperança. Agora, ele era um menino muito discreto, um menino muito calado, um menino, de certa forma, tímido, enfim. E enquanto Dona Amélia foi embora, ela pediu às mães do Brasil que cuidasse dele. E assim, enfim, né? Mães, cuide tal como vocês cuidam dos seus filhos, cuida também do meu filho. E ela foi embora muito triste mesmo. E Dom Pedro, o Pedrinho, o menino Pedro, também ficou muito triste. Então, ele era o órfão da nação, ao mesmo tempo ele era a grande esperança da nação, para fazer daqui um lugar melhor. Nesse momento, então, como ele não era uma realidade, ele não era rei efetivamente, ele era apenas uma esperança. Então, já na página 14, a autora diz o seguinte, que Pedro era um mito antes de ser realidade. Então, o que eu chamava a atenção no início da aula sobre a questão da mitificação da política é um perigo muito grande, porque geralmente o mito ele não corresponde à realidade. O mito é o falseamento da realidade. Então, a distância entre poderes mágicos e a realidade é muito grande. Então, a chance de decepção é muito grande também. Entretanto, por muito tempo, Dom Pedro ele conseguiu atender às expectativas da população de uma forma geral. E aí, então, o mito se confirmou por um tempo. Só que aí, enfim... Mas a figura de Dom Pedro ele sempre foi mitificada, mesmo em momentos de crise, foi mitificado bastante, né? E depois da sua morte também. Bem, então, o capítulo basicamente fala do nascimento, da abdicação de Dom Pedro I, da vida reclusa de Dom Pedro II, como é que era a rotina dele, o que ele fazia, a esperança que as pessoas tinham em relação ao imperador, futuro imperador, para construir aqui uma grande nação. O capítulo 2 fala sobre o pequeno rei. Bem, a gente sabe, a gente acabou de estudar, que o período regencial foi muito conturbado. Dom Pedro ele ficava ali no seu cotidiano, estudando bastante, estudando várias línguas,
Isso foi muito criticado, inclusive, mostrando, por exemplo, que Dom Pedro, no final das contas, era um rei que basicamente é um cara que não existia mais, era uma figura que é de parecer com os reis medievais, então era uma figura obsoleta, era uma figura atrasada. Essa coisa dele saber várias línguas, para muitas pessoas, principalmente para os intelectuais, era ridículo. Eu acho que, na verdade, é uma baita dor de cotovelo, porque de fato ele era intelectual. E só que os intelectuais da época também criticavam, falavam assim, que Dom Pedro, na verdade, num país de analfabetos, se destacou bastante porque todo mundo era analfabeto, ou quase todo mundo era analfabeto, por isso que ele se destacou tanto. Enfim, mas Dom Pedro ele aprendeu diversas línguas, era um cara que estudava bastante, que rezava bastante. Enfim, com a e aí ele foi crescendo aos poucos, né? Foi, né, pré-adolescente, adolescente, e aí no meio da adolescência ele é surpreendido com o clube da maioridade, o clube da Casa da Joana, que aí a galera foi lá e falou assim, ó, Dom Pedro, vamos antecipar essa maioridade aí para você se tornar imperador. E aí ele falou, tudo bem, então. E aí com 14 anos de idade ele é aclamado como imperador em 1840, aí cria-se um gabinete, né, que foi eleito lá nas eleições do cacete, esse gabinete vai ajudar Dom Pedro a tomar as primeiras decisões ali, ou pelo menos entender como é que era o funcionamento da política, até que em julho de 1841 ele é coroado como imperador, com 15 anos de idade. E aí foi criada uma varanda lindíssima, que foi muito bem feita, desenhada aqui nesse livro, que é uma varanda que trazia alguns símbolos que misturavam coisas tipicamente do Brasil, para a representação do rio Amazonas e do rio lá no sul, que agora esqueci o nome, Chuí, o rio Chuí, e aí mostrando justamente o rio Oiapoque e o rio Chuí, que são os dois extremos, né, do Brasil, representar em figuras indígenas, porque o Brasil, como ele estava nascendo, o Brasil precisava se fundamentar em alguma coisa. E o fundamento que eles acharam para construir essa nação brasileira foi as suas raízes indígenas. O que é muito estranho, na verdade, é porque os indígenas nunca foram valorizados pela política colonialista portuguesa. E mesmo na época de governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o índio era tratado como se fosse um grande inocente. Não havia uma política de preservação do hábito cultural indígena. Mas muitas vezes invasões de terras, guerras contra os indígenas. Por exemplo, o avô de Dom Pedro II, que é Dom João VI, fez uma guerra sinistra aqui em Minas Gerais contra os botocudos, que foi era uma tribo indígena que vivia ali no Vale do Rio Doce. E eu desconfio que a minha ascendência indígena é dessa região, que minha família é da região ali do Vale do Rio Doce. Então, possivelmente, os meus antepassados lutaram contra os exércitos de Dom João VI. Muito bem, mas aí então ele é coroado como imperador em julho de 1841, e aí ele começa então a, enfim, tomar as primeiras decisões, né? Bem, como ele já era mocinho, né, 15 anos de idade, em dezembro ele fez 16, e aí começam a procurar, olha, senhor Dom Pedro, o senhor agora vai ter que arrumar uma esposa, tá? Porque eles queriam achar uma esposa bem rápido assim para Dom Pedro, porque eles temiam que ele repetisse a saga do pai. Porque o pai foi o grande Dom Juan da história do Brasil, né? Ele ficava com várias pessoas, devia ter várias amantes. Enfim, ele achava. Dom Pedro II também, viu? Só que isso foi menos citado na história de Dom Pedro II. Foi ser preservado, assim, porque era a necessidade de preservar o mito, né? Enfim. E aí, onde eles vão buscar? Tem um emissário que vai lá na corte dos Habsburgos, que era a corte da mãe dele, né, Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II. Então eles vão lá, o emissário vai lá, e aí, Habsburgos, beleza? Pô, cara, o cara aí, o Dom Pedro, que é também herdeiro aí dos Habsburgos, vamos arrumar uma esposa aqui para ele. Os Habsburgos deixaram o emissário esperando, não deram atenção para ele, não prometeram absolutamente nada, até que o emissário, no final das contas, ele consegue fazer uma amizade com o enviado do Reino das Luzes
Sicílias, que é o reino onde hoje fica a Itália, no sul da Itália, com a ilha de Sicília, e aí consegue arrumar uma esposa para ir lá, que é a Dona Teresa Cristina. Então, a Dona Teresa Cristina vai ser enviada para o Brasil. O casamento acontece por procuração em Nápoles. O casamento por procuração deve ser uma coisa muito engraçada. Você casa com retrato. Esse mesmo emissário que foi lá procurar a esposa de Dom Pedro representou Dom Pedro no seu próprio casamento. Então, no final das contas, Dom Pedro se casou por procuração com Dona Teresa Cristina, e quando Dona Teresa Cristina chega no Brasil, não é que vai casar, já está casado. É uma pessoa que você não conhece, então, porque os casamentos naquela época eram eventos do Estado, eram eventos estatais, então não dependia da vontade pessoal de Dom Pedro, não dependia da vontade, eu quero, não quero, não. Você não tem que querer nada, é essa e pronto. E ele vai ter que aceitar, não se casa por amor. Acaba que tem umas peculiaridades na história do Brasil que são muito interessantes, porque Dom Pedro acaba se afeiçoa. Primeiro, ele acha a Dona Teresa Cristina muito feia. E, de fato, ela não era muito privilegiada pela beleza, não. Mas ela foi sua fiel companheira por toda a vida. E ela vai só morrer em 1890, quando Dom Pedro já estava no exílio, né? Ele já estava no exílio, e aí Dona Teresa Cristina faleceu. Então, foi uma companheira de vida. Só que Dom Pedro, por exemplo, ele teve caso com a Condessa de Barral, que era a babá das filhas dele. Enfim, né? Mas aí Dom Pedro ficou próximo a ela. Nesse momento, enquanto Dom Pedro, né, se casou, enfim, aconteceu o casamento, Dom Pedro começa a tomar as primeiras medidas em relação à questão política, né? Vai criar, lá o presidente do Conselho de Ministros. Isso eu vou explicar amanhã na aula, tá? Eu não vou entrar mais nesse assunto não, porque esse é um assunto meio complicado, mas então ele começa a tomar as primeiras medidas em relação à política do Brasil, tá? Para não atrapalhar muito aqui o entendimento e o fluxo da história. Bem, neste momento, coincidentemente, ali no início de 1840, o café brasileiro consegue mercado, começa a ampliar o seu mercado na Europa, e isso é muito importante, porque a economia do Brasil estava em crise, e aí com o café a economia começa a melhorar bastante, né? Enfim, e aí com isso Dom Pedro começa a ganhar uma certa estabilidade econômica também no seu reino, beleza? Bem, o capítulo 4 fala da vida da corte, a boa sociedade. Bem, então uma coisa muito interessante é que durante o período regencial, que é uma coisa que eu também vou falar depois, mas é um assunto que eu gosto bastante, foi feito um acordo com a Inglaterra de que em 1831 que o Brasil iria abolir o tráfico negreiro. Só que essa aceitação da abolição do tráfico negreiro foi foi na verdade uma fala para inglês ver, porque o Brasil não cumpriu. Principalmente agora com o fortalecimento da venda do comércio do café, os cafeicultores vão demandar o trabalho escravo. Eles vão escolher o trabalho escravo. Lembrando que é o seguinte, a maioria dos deputados, mesmo enfim, mentira, a maioria dos cafeicultores, de uma forma geral, assim, eles eram mais afeitos ao liberalismo, né? Bem, muitos liberais também eram escravocratas, o que é um paradoxo terrível. Bem, de qualquer modo, há uma reopção pela escravidão no Brasil, pela permanência da escravidão no Brasil. Isso vai atrasar bastante o desenvolvimento social brasileiro, muito mesmo. Então é preciso sempre entender, e eu quero que vocês entendam uma coisa de uma vez por todas, que é o seguinte: em grande medida, não é a única explicação, mas em grande medida o atraso social que o Brasil tem hoje tem a ver com o atraso na abolição da escravidão. E mais do que isso, quando os escravos são jogados à sua própria sorte, depois da abolição da escravidão. Então, isso é um problema muito sério que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que entender e tem que lidar com ele, tem que resolver esse problema o mais rápido possível, porque senão a gente vai continuar tendo problemas muito sérios. Bem, enfim, em 1831 foi feito um acordo com a Inglaterra para abolir o tráfico negreiro. Esse acordo não foi cumprido, foi uma lei para inglês ver. Só que em 1850
a Lei Eusébio de Queiroz vai efetivamente acabar com o tráfico negreiro. Efetivamente, quer dizer, teoricamente, na verdade. Porque na prática, continuou muitos lugares, muitos portos brasileiros continuaram o tráfico de escravos ilegal. Por exemplo, Porto de Galinhas, que é um lugar que vocês gostam bastante, ele se chama assim por causa do tráfico ilegal de escravos. O que acontecia? O porto principal lá em Recife, lá em Pernambuco, era Recife. Então, as embarcações oficiais chegavam em Recife. Um pouco para baixo, tem Porto de Galinhas. Então, aí não se chamava Porto de Galinhas, era um porto clandestino. E aí, quando o pessoal estava lá em Recife, sabe, ouvia falar, chegou lá a galinha, lá no porto. Aí o pessoal descia, ia para lá, e aí em cima do navio tinha, de fato, galinha da Angola, e embaixo tinha escravos. Então, por isso chama-se Porto de Galinhas, porque, na verdade, os navios que chegavam lá transportavam galinhas, mas embaixo traziam escravos, né? E esse tráfico ilegal, ele continuou por um tempo, mas ele foi diminuindo paulatinamente, porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, começou a interceptar os navios no Oceano Atlântico, né? Para libertar os escravos, para prender os traficantes e por aí vai. Bem, e aí, quando efetivamente o tráfico negreiro acaba, em 1850, muito desse capital que era investido no tráfico negreiro vai ser redirecionado para melhoria nas condições da infraestrutura do Rio de Janeiro. Então, se investe bastante no sistema de iluminação pública, no asfaltamento não, mas no calçamento das ruas no Rio de Janeiro, porque a corte brasileira era muito atrasada, era muito suja, os carros eram velhos, tentava se imitar a Europa, mas era tudo ultrapassado, as construções eram velhas, carcomidas, era um cenário dos horrores. Enfim, então se investiu bastante para melhorar a aparência da corte e, ao mesmo tempo, também essa grana começa a ser investida em créditos, sem problema. E aí, tem quantas pessoas aí, gente? Eu só estou vendo minha tela, mas aí o que eu estava dizendo é o seguinte: então, esse capital que era investido no tráfico negreiro é redirecionado para um pequeno surto industrial no Rio de Janeiro, que foi conhecido como Era Mauá, porque o Barão de Mauá foi um dos pioneiros no Brasil no processo de industrialização. Inclusive, se isso tivesse sido levado mais a sério, o Brasil já teria começado a se industrializar naquele momento, talvez hoje a gente estivesse em outro patamar. Bem, enquanto essa questão da escravidão estava acontecendo, estava havendo uma forte disputa entre liberais e conservadores para participar do jogo político, né? Enfim, eu não acredito que não vou falar nem metade do que eu preciso falar. Mas, enfim, os políticos, né? 13 pessoas, olha só. Enfim, os liberais e os conservadores começam a disputar a hegemonia, mas, na verdade, quando eles assumiam o poder, eles eram todos farinha do mesmo saco, eram muito parecidos uns com os outros. Bem, neste momento, havia uma intenção pessoal de Dom Pedro construir uma nação com a cara mesmo no Brasil, um projeto nacional, um projeto em que o Brasil se tornasse efetivamente uma grande nação, com as características próprias e particulares de uma nação. E aí, com isso, Dom Pedro começa a investir na questão dos símbolos. Porque é o seguinte, gente, eu vou falar uma coisa muito difícil, mas vocês vão dar conta de entender porque vocês são bonitos e inteligentes. O que acontece? Uma nação, ela precisa do seu fundamento prático, que as instituições funcionem, que as coisas aconteçam, enfim, né? Que eu saia daqui, que eu dê aula, que eu compre lá, sei lá, 1 quilo de tomate. Isso é a vida prática, né? Mas a vida também precisa de alguns elementos simbólicos. Porque, por exemplo, a gente vive numa sociedade deste tamanho porque a gente acredita em realidades imaginadas. A gente acredita em ficção. É isso. E a ficção, né, Edmar? A ficção é muito importante. Tira as crenças ficcionais de todo mundo e deixa o mundo só na praticidade.
vê que acontece. A gente simplesmente não sobrevive. Por exemplo, quer uma ficção mais palatável para a gente, que é o dinheiro? Como é que um papel de dinheiro ele é transformado em canetinha, por exemplo? É um pedaço de papel que se convencionou chamar dinheiro e se convencionou que aquele papel tem um valor de 10 canetinhas, por exemplo. É uma ficção. Então, se você, o que eu quero dizer no final das contas é o seguinte: essas realidades imaginadas, elas são extremamente importantes para viabilizar a vida em sociedade, tá? Bem, para uma nação que estava nascendo naquele momento, nação nascendo, era necessário fundamentar culturalmente e simbolicamente essa nação. E aí, onde que Dom Pedro vai buscar essas raízes, esse fundamento imaginário, simbólico, do índio? Então, ele próprio, por exemplo, quando o manto dele, né, na época lá da coroação, traz elementos indígenas, das penas do galo da serra, enfim, porque ele se dizia como se fosse um nobre indígena, né? Então, ele queria passar a imagem de que ele era um monarca, era um rei, mas tropical, com as peculiaridades e especificidades daqui. Então, se investe bastante no indianismo e é uma romantização do indígena também. É um indígena que não existe, né? Porque essa imagem ela ficou tão consagrada, mas tão consagrada, que a gente fica com aquela imagem dos índios que são destemidos, que enfrentam as feras, que vão ali para as matas e que conseguem domar onça. Absolutamente não tem nada disso. O indígena é um ser humano que vive no meio da floresta e que tem as suas questões. Uma cultura bem diferente da nossa, mas tem lá as suas questões, em sua vida pragmática, enfim, né? A romantização, eu insisto nesse ponto, a mitificação de qualquer realidade, a ficção é uma coisa, a mitificação da realidade é outra coisa, tá? Porque uma crença, ela dá esperança, enfim, mas o falseamento da realidade, não. O falseamento da realidade é enganoso, tá? Então, toma cuidado com isso. Muito bem, então o projeto de valorização indígena é um projeto de constituição da nação, do fundamento da nação em suas raízes indígenas, tá? Bem, e aí, capítulo 6, como ser nobre no Brasil. Ser nobre no Brasil é uma coisa muito peculiar. Eu queria dizer outra palavra, mas eu não posso. Mas então vamos peculiar mesmo. Porque é o seguinte, as pessoas mais ricas ali da corte queriam, da corte não, as pessoas mais ricas do Brasil queriam fazer parte da corte. E aí com isso, o que eles faziam? Eles começaram a comprar títulos nobiliárquicos. Por quê? Porque eles queriam ter distinção social. O título de nobreza dava para o cara uma distinção social. Eu sou nobre, eu tenho a canetinha, eu sou o conde da canetinha. Então eu ficava tirando onda, porque não basta ser rico, é preciso ter símbolos de distinção social em relação às outras pessoas. Então essa era a mentalidade. Inclusive foi herdada para a nossa sociedade atualmente, né? As marcas de distinção social, símbolos de privilégio. Então, o Dom Pedro, ele acabou dando o título para 1.439 pessoas. Agora, era um negócio péssimo para quem comprava, porque era um papel, um documento, e aí você falava, as pessoas, claro, porque a partir daquele papel as pessoas chamavam, né? Senhor Edmar, conde da canetinha. Então, era uma forma de eu chegar a me apresentar, eu sou conde da canetinha. Mas o que isso modificava no dia a dia na minha vida? Nada, ou quase nada. Eu chegava nos lugares, as pessoas olhavam para mim, poxa, esse aí é o conde da canetinha. Mas, enfim, né? Eu ia dormir tal como todas as outras pessoas, enfim. Claro que eu era rico, né? Porque aliás, eu tinha que gastar muita grana. E tinha uma peculiaridade. Os títulos nobiliárquicos europeus, por exemplo, na França tem a ver com a questão da etiqueta, tem a ver com a questão da tradição, em outros lugares tem a ver com a questão da guerra, e por aí vai.
E no Brasil tem a ver com a questão da compra. Quem tem dinheiro compra. E aí, enfim. Então tem. E é outra coisa. Quando eu morria, o nobilíssimo Conde da Canetinha, o título não passava para o meu filho. Não era hereditário, cara. Então eu gastava muita coisa. Hoje seria coisa de mais ou menos uns 200 a 300 mil reais para eu ter um título nobiliárquico, tá? Talvez até mais, tá? Eu estou chutando aqui para baixo. Tinha os valores certinhos, né? Eu acho que eu tenho isso aqui também. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Quanto que custava cada coisa, né? Não, isso aqui eu não tenho, não. Eu só tenho o número de pessoas que foram nomeadas. Não tenho, não. E aí o seguinte, esses nobres eram toscos. Eles tinham muita grama, eram todo mundo tosco. Não tinha nada, claro, comparando com os hábitos de etiqueta da Europa. Porque os hábitos de etiqueta, eles são hábitos que confirmam a monarquia. Eles fazem parte do ritual nobiliárquico, tá? Então, a etiqueta que compunha toda a ação do nobre. Então, os caras não sabiam, por exemplo, comer de garfo e colher. Os caras não tinham roupa, enfim, né? Não tinha. Então, os caras tiveram que aprender para se comportar como nobre. Enfim. Bem, no próximo capítulo, que é as residências do rei, mostra as casas que ele tinha ali no centro do Rio de Janeiro, mas mostra sobretudo havia uma fazenda num determinado local, no morro, onde hoje fica Petrópolis, e essa fazenda então a partir dessa fazenda se construiu-se uma casa de veraneio, demorou bastante tempo para ser construída, mas a partir da sua construção, um monte de outras pessoas, principalmente essa galera, esses nobres aí, queriam ficar perto do imperador, né? E aí começaram a construir também casas de veraneio lá. E aí acabou que o local se tornou Petrópolis, né? Petrópolis, eles queriam, na verdade, fazer como se fosse São Petersburgo, né? Petrogrado, na verdade, a cidade de Petrogrado, mentira, eu falei São Petersburgo, é Petrogrado, mas que depois se tornou São Petersburgo, eu acho que é isso. Mas Petrogrado é uma cidade do Pedro. Pedro é um dos imperadores russos, e aí fez uma cidade para ele lá. Bem, aqui no Rio de Janeiro, então, no estado do Rio de Janeiro, fez uma cidade para Dom Pedro II, né? Então, Petrópolis, a cidade do Pedro. Mentira! Você foi ao Palácio de Queluz lá no Portugal? Vocês são muito chatos, gente. Vocês são insuportáveis. Eu fui ao Palácio de Versalhes. Eu fui à Rússia. Gente, quando vocês forem à Europa, se um dia vocês puderem, e se vocês puderem escolher os seus itinerários. Gente. Carol, eu vou pegar minha canetinha, eu vou colorir você. Vocês vão lá no Palácio de Queluz, gente. Nem vai fazer inveja em outro professor. Não faz inveja em professor de história, não, gente. Muito bem, mas um dia eu vou lá. Mas eu estava dizendo o seguinte: quando vocês puderem escolher o itinerário de vocês, vão até o. Como é que chama? A Europa Oriental, o leste da Europa, que tem muito mais história assim, legal e desconhecida, sabe? Que é muito legal, inclusive. Principalmente a Rússia, Ucrânia, Hungria, sei lá, Romênia, Bulgária, são lugares, República Tcheca, enfim. Muito bem, tem mais alguns minutinhos. Bem, o capítulo 8 fala sobre as festas. O capítulo 8 é muito interessante porque mostra justamente uma coisa muito interessante no Brasil, que as festas elas serviam para desafogar um pouco o sofrimento do povo brasileiro, sabe? O que acontece? A realidade do povo no dia a dia era muito difícil. E era nas festas que eles extrapolavam. E havia muita festa religiosa, mas também havia festa não religiosa. E nas festas religiosas, por exemplo, como o Carnaval, era naquele momento que os brancos pobres, que os negros libertos, que os negros escravizados, eles iam à forra. Então, eles lançavam lá coisas cheirosas nos seus donos, enfim, né? Havia uma verdadeira balbúrdia nessas festas. Mas as festas religiosas, elas têm um simbolismo muito interessante. Muitos escravizados, muitos africanos que foram escravizados,
da realeza africana. E essa realeza africana ela foi perpetrada aqui no Brasil por meio das festas. Então, nas festas era um momento em que o descendente da realeza ele se tornava rei novamente, sabe? Então, a festa era um momento de consagração, era um momento ali em que a pessoa, que os ex-escravos podiam se tornar rei novamente. E o que é legal é que o imperador, ele se submetia. Existia agora que eu esqueci o nome dele, mas existia um descendente da realeza africana, que Dom Pedro, inclusive, ao visitá-lo, ele fazia reverência a esse rei. Então, havia um respeito, inclusive, pela cultura africana, né? A cultura religiosa, a cultura tradicional, enfim, né? E a gente, pouco a pouco, foi perdendo esse respeito pela cultura africana e também pelas religiões africanas também. A gente, na verdade, fez o contrário, né? A gente foi demonizando as religiões africanas, enfim, né? O que é muito triste, na verdade. O que, na verdade, mostra um pouco do nosso Obá II, o Obá II. Então, Dom Pedro ia visitar o Obá II e fazer reverência ao Obá II. As nossas relações com a África são muito mais intensas do que as nossas relações com outros países. Enfim, bem, agora eu vou entrar no capítulo 9, que aí eu vou falar sobre voluntário número 1. Bem, eu vou ter que gravar um vídeo, então, para eu terminar, eu vou ter que gravar um vídeo, porque eu não posso ficar, eu tenho aula na outra turma, e aí eu não posso ficar mais. Oh, meu Deus do céu, passou tão rápido, senhor. Eu falei que eu não ia devagar, acabei devagando demais para a gravação aqui já.